que ela controla, fiscaliza, monitora e licencia atividades de geração de poluição. Outra coisa, ela monitora materiais particulados ou substâncias que estão no ar, SO2, MP10, ozônio, óxidos de nitrogênio e também monóxido de carbono. Não se assuste com essas siglas. Qual que é a grande questão aqui dessa pergunta? Qual o grande X da questão? Qual a grande pegadinha, o grande susto que eles querem dar? É que você se assuste com nomes e não consiga responder, certo? Ele também vai medir dados meteorológicos. O que é isso, professor? Umidade do ar, temperatura, velocidade do vento. Tudo bem? Vamos aqui para as questões para a gente poder entender? Vamos ver junto aqui. Então, entre as substâncias monitoradas pela CETESB, temos o SO2, formado por 2 átomos de elementos químicos. O3, formados por 3 átomos de um elemento químico. NO2, formado por átomos de 3 elementos químicos. NO e NO2, que diferem por um elemento químico. CO, que diferentemente do CO2, é formado por 2 elementos químicos. Aqui tem um corte, pessoal, peço desculpas a vocês, mas aqui embaixo era para estar escrito elementos químicos. Tem só uma parte aqui. Então, aqui é uma pergunta que ela não é tão confusa, mas aqui precisa ter um conhecimento técnico para responder. Vamos ver aqui a sequência. Aqui você tem os elementos químicos. Eu coloquei o que é elemento químico. O que é isso aí, professora? Corresponde ao grupo de átomos que apresenta a mesma quantidade de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Então, você vai ter ali, elemento químico são grupo de átomos, primeiro ponto, ele é um grupo de átomos, então os átomos formam um elemento químico, que vai ter o mesmo número atômico. Existem 118 elementos químicos, 92 são naturais e 26 são artificiais. Aqui eu peguei um de exemplo, elemento químico ferro. Ele é representado pela sigla Fe. Lembrando, nem todo elemento químico vai estar facinho assim, Fe de ferro. Não, por exemplo, tem uns que eles têm a letra diferente. Letra K, K é potássio. Então, muitos são baseados no nome em latim. Precisa estudar a tabela periódica para você compreender. Mas aqui eu coloquei um elemento químico para você compreender. Aqui tem o ferro, aqui tem o número atômico dele, tem o símbolo que é o Fe, tem a distribuição eletrônica e o nome aqui, o nome e a massa atômica. Isso é importante você ter um conhecimento. Aqui eu coloquei uma tabela periódica também para você estudar mais a fundo. Aqui eu coloquei o elemento e o símbolo, eu coloquei alguns só, tá? Você vai ter depois um QR Code para você poder pegar mais elementos químicos no site mesmo. Estou voltando aqui na questão, tudo bem? Então vamos ver junto aqui. Você aprendeu que o elemento químico é um grupamento de átomos, beleza? São átomos juntos aí, que eles são representados por uma letrinha ali, né? Ou um conjuntinho de letrinhas, que a gente chama de símbolo. Vamos lá. Então, primeira coisa, SO2. Vamos aqui para as alternativas. SO2, formado por átomos de 3 elementos químicos. Aqui você tem o S e tem o O. Aqui, S é o enxofre, O é o oxigênio. Professor, de onde você sabe isso? Você tem isso na tabela periódica, tá, pessoal? Então, S de enxofre, O de oxigênio. Aqui nós temos 2 elementos químicos, não temos 3. Então, essa aqui está fora. Tudo bem? Nós temos aqui O3, formado por 3 átomos de um elemento químico. Opa, essa aqui é interessante. Esse número 3 significa que tem 3 átomos. Númerozinho 3 aqui. E o O é o oxigênio. Então, nós temos o elemento químico O, formado por 3 átomos. Essa aqui é provavelmente a questão correta. Vamos passar nas outras. NO2, formado por átomos de 3 elementos químicos. Não, o nitrogênio, o N é o nitrogênio e o O é o oxigênio. Aqui não tem 3 elementos químicos, tem 2, N nitrogênio e O oxigênio. D, NO e NO2, que diferem por um elemento químico. Não, N de nitrogênio está em um, também está em outro. O de oxigênio tem aqui em um, também está em outro. Então, aqui não tem diferença nenhuma. CO, diferentemente do CO2, é formado por 2 elementos químicos. Não, também é a mesma coisa. C é o carbono. Tem um, também tem outro. O, oxigênio, tem um, também tem outro. O que difere aqui são os átomos, não elementos químicos. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra B de bola. Vamos confirmar aqui. Está aqui, letra B de bola. Tudo bem, gente? Então, aqui, detalhe, tem que saber os elementos químicos e saber os átomos direitinho. Você está vendo lá, por exemplo, um O3. Você sabe que é um oxigênio ali, o elemento oxigênio, O, formado por 3 átomos. Então, nesse caso aqui,
requer uma atenção especial. Tem que saber o que é elemento químico e saber o que é átomo. Estude a tabela periódica, estude a tabela que eu lancei para vocês lá, que eu postei, que vai ajudar bastante. Tudo bem? Estamos aqui com a questão 14. Questão 14 é uma questão que fala da doença chamada peste bubônica, certo? Teve um surto dessa doença no século XIX em Santos. Já estou aqui, já dando um resumo aqui do exercício, tá bom? Essa peste é causada por uma bactéria que se chama Yersinia pestis, que é transmitida ao ser humano, então é transmitido ao ser humano através de animais, através de pulgas que parasitam animais de pequeno porte. Então, no caso, ratos. Ratos têm pulgas que podem passar peste bubônica para os seres humanos, tudo bem? Esta doença é causada por bactérias, certo? É importante você memorizar ou marcar aí. Por causa disso, surgiu em São Paulo um centro de pesquisa que é conhecido atualmente como Butantan. Então, o Butantan surgiu em São Paulo nessa época aí. Ele iniciou uma campanha de saneamento, combateu os ratos e produção de soro antipestoso para ser injetado em pessoas contaminadas a fim de controlar o surto da peste. Então, o Butantan foi criado para o quê? Para fazer ações de saneamento, combater os ratos, ali, a população de ratos, e produzir um soro antipestoso que era aplicado e era injetado nas pessoas contaminadas para controlar o surto. Ok? Vamos lá. Em pouco tempo, o Instituto Butantan ampliou a atuação dele, pessoal. Então, ele começou a prevenir doenças, por exemplo, que eram comuns no Brasil. A cólera, a febre amarela, a verminose, tuberculose, poliomielite, entre outras doenças. Ele também começou a combater venenos, tanto de animais quanto de plantas. O Butantan atualmente faz estudos orientados para a saúde pública. Ele produz também, além das vacinas que ele produz, ele não produz só vacinas, tanto para bactérias quanto para vírus, né? Ele também produz soros contra venenos de animais peçonhentos. Então, animais cobra, por exemplo, né, são animais peçonhentos. E ele produz o soro. Como é que ele faz esse soro? A partir da imunização de cavalos com antígenos de vários tipos diferentes de toxinas. Então, você tem aqui uma questão curiosa. Então, tem o cavalo é injetado veneno ali no corpo do cavalo. Esse veneno tem um antígeno que vai provocar no cavalo a produção de anticorpos, que vai ter ali uma função do quê? Eu extraio o sangue do cavalo, pego um anticorpo, né, que ele vai ser um soro a partir dali, e vou aplicar na pessoa que está contaminada, na pessoa que está doente, para que ela possa ficar bem ali. Tudo bem? Vamos verificar aqui o que eu estou falando. Ó. Tem aqui a imagem, tá vendo? Aqui tem um veneno que é injetado no cavalo, está aqui, vai ter o antígeno do veneno, isso provoca a produção de anticorpos. Esses anticorpos vão ser extraídos depois no sangue do cavalo aqui, eu consigo tirar o anticorpo, e aí eu vou formar o soro, que vai ser aplicado na pessoa e a pessoa vai ficar bem. Tudo bem? Vamos ver juntos aqui então qual seria a resposta? Vamos perceber aqui. Então, li aqui já a pergunta, vamos para as questões aqui, as alternativas. A partir das informações apresentadas no texto, pode-se concluir que, corretamente que. Né? Então, o que está correto aqui? A Yersinia pestis é o agente causador de doenças como febre amarela, poliomielite e muitas outras enfermidades. Não, está errado isso aqui. Esta bactéria ela causa a peste bubônica. Está errado. Ok? A epidemia de peste bubônica na cidade de Santos foi controlada pela ação de antígenos antivirais específicos produzidos em organismos vacinados. Não, isso aqui não tinha nada a ver, não tinha nem a vacina na época para isso. Totalmente fora. Não tem nada a ver isso aqui. C. A produção do soro antipestoso utilizado para eliminar pulgas parasitas dos ratos contaminados acabou com o surto da peste bubônica na cidade de Santos. Essa aqui também está confusa. A produção de soro antipestoso utilizado para eliminar pulgas. A ideia não era eliminar pulgas com soro, era assim deixar as pessoas livres da doença, curadas, né? D. A prevenção contra casos de envenenamentos de animais e contra doenças comuns no Brasil, como tuberculose e verminose, é feita através da vacinação da população. Nada a ver. O envenenamento é feito com soro e não com vacinação. Não tem nada a ver isso aqui. E tuberculose e verminose é uma doença aqui que foi utilizada vacina. Então essa questão está confusa. E fica a E aqui. O soro é obtido de um animal que recebe o antígeno e posteriormente tem parte do seu sangue retirado para a extração de anticorpos. Perfeito, essa aqui é a questão E.
porque é o que eu falei agora do cavalo, certo? Tanto o esquema que eu mostrei, como também o texto já se autorresponde. Então tem que ler com atenção isso aqui. Vamos ver a resposta juntos aqui? Resposta E. Isso aí. Vamos para a próxima, pessoal. Temos aqui, pessoal, a questão 15. Vamos detalhar alguns pontos principais para você poder fazer essa atividade. Vamos lá? Então, tem uma atração turística na Ilha de São Vicente, que é a Ponte Pênsil. Então, aqui no litoral sul de São Paulo, tem a Ilha de São Vicente, que tem como atração a Ponte Pênsil. A Ponte Pênsil, ela liga dois morros, o Morro Japuí e o Barbosas, ok? Ela liga a ilha ao continente e é considerada um marco na construção de pontes no Brasil. Em 1910, um engenheiro sanitarista chamado Saturnino de Brito sugeriu a construção da ponte com o propósito de servir de suporte. A ponte seria um suporte para a instalação de tubos, a fim de conduzir esgoto coletado de Santos e São Vicente para lançar no Oceano Atlântico, na ponta do Itaipu, lá na cidade de Praia Grande. Então, Saturnino de Brito, engenheiro sanitarista, sugeriu fazer uma ponte que serviria de suporte para todo o esgoto que vem de Santos e São Vicente fosse levado até Praia Grande, numa região chamada Ponta de Itaipu. Aí ali seria descartado todo esse material, certo? Os canais de Santos também fizeram parte desse plano de saneamento. Boa parte dessa população da região ali, né, ficou doente no século XX, no início do século XX, por causa de falta de saneamento, como febre amarela, cólera, leptospirose e peste bubônica. A ponte foi inaugurada em 1914. Então vamos lá, detalhes importantes. A ponte é um ponto turístico em São Vicente, certo? Ela separa o Morro do Japuí dos Barbosas. Ela foi criada pelo sanitarista e engenheiro Saturnino de Brito, com a função de servir de suporte para levar o esgoto de São Vicente e Santos para a Praia Grande, na ponta do Itaipu. E é ali que aconteceu. Muitas pessoas próximas ali que não tinham saneamento ficaram doentes. Essa ponte foi inaugurada em 1914. Vamos ver junto aqui as questões. Estas alternativas, esta questão, ela não precisa de muita informação técnica, pessoal. Ela, pela interpretação de texto, ela já praticamente se responde. Já praticamente é respondida. Tá? Vamos ver juntos aqui? De acordo com o texto, é correto afirmar que A. Os esgotos provenientes do Oceano Atlântico são transportados para Santos e São Vicente pelos canos que passam na Ponte Pênsil? Não vai para Santos e São Vicente. Vem de Santos e São Vicente. Isso aqui está errado. B. O médico Saturnino de Brito construiu a Ponte Pênsil, que liga Santos a São Vicente, com o objetivo ou propósito de eliminar o vírus que causava a peste bubônica. Nada a ver. Primeiramente, Saturnino de Brito não era médico, ele era engenheiro sanitarista. E a ponte não tem nada a ver com a eliminação de vírus, nada a ver com peste bubônica. A peste bubônica, inclusive, o causador dela é uma bactéria. Isso caiu numa questão anterior. Perceba que uma questão anterior já responderia a essa, hein? Perceba isso. C. A ponte Pênsil foi construída para sustentar encanamentos responsáveis pelo carregamento de esgoto colhido em Santos e São Vicente. Opa, essa aqui é boa. Vamos ver as próximas aqui. D. A usina hidrelétrica de Itaipu, em São Vicente, foi responsável pela construção da Ponte Pênsil, encarregada de enviar água para movimentar turbinas. Não tem nada a ver, aqui fala da ponta da Itaipu e não da hidrelétrica de Itaipu. Fora também, errado. E. O município de Japuí Barbosa passa a ter uma ligação terrestre por meio da Ponte Pênsil, pois anteriormente a ligação entre elas era feita por intermédio de barcos. Japuí e Barbosas não são municípios, eles são morros, então não tem nada a ver. Também está errado. Então aqui, resposta correta, a letra C. A Ponte Pênsil foi construída para sustentar encanamentos responsáveis pelo carregamento de esgoto colhido em Santos e em São Vicente. Então aqui, essa foi a função de criar essa ponte. Vamos conferir aqui, resposta. Vamos conferir aqui, pessoal. Tivemos uma falha aqui, pessoal, para chegar à resposta, mas agora eu consegui aqui ativar o slide novamente. Resposta da questão 5 é a letra C. Tudo bem?